Colegas do oitavo período do curso de Direito da UDC, Direito Processual Civil 3, Inventário e Partilha. Queremos falar nessa videoaula sobre dois temas distintos, das colações e do pagamento das dívidas. Nós queremos trabalhar com esse tema e está o primeiro tema das colações previsto no artigo 639 do Código de Processo Civil. Artigo 639 do Código de Processo Civil. Bom você acompanhar conosco para que nós possamos compreender bem esse tema. Bem, o que diz o texto aqui do artigo 639 sobre as colações? No prazo estabelecido no artigo 627, ou seja, naquele prazo em que o juiz estabelece um período de tempo para que os interessados apresentem as suas impugnações após a apresentação das primeiras declarações, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará os bens que recebeu, ou se já não os possuir, trará-lhes-á o valor. Colacionar os bens, ou colação de bens, aqui no caso, significa dizer trazer para o espólio os bens que estão na posse de algum herdeiro, de uma terceira pessoa, para que esses bens possam ser igualmente partilhados entre os herdeiros. Bem, por que será que esse herdeiro estaria de posse desses bens? Eu vou trazer aqui como exemplo, para nós podermos ilustrar esse nosso entendimento, dois temas do Código Civil Brasileiro. O primeiro eu vou tratar no artigo 496 do Código Civil. Observe o que fala a lei lá no artigo 496 do Código Civil Brasileiro. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Observem que o autor da herança, o ascendente, ele não pode vender um bem diretamente ao descendente, a não ser que os outros descendentes consintam e o cônjuge também. Eu quero dizer a vocês que no Código Civil de 1916, a lei dizia que era expressamente proibido, era nula a venda feita de ascendente para descendente. Observem só que coisa interessante que está por trás desse dispositivo do artigo 496 do Código Civil. Imagine que o meu pai resolva vender para mim o imóvel dele, mas os meus irmãos não participam dessa venda. Quando meu pai falecer, tecnicamente, ele não tem mais aquele imóvel para ser partilhado entre eu e os meus irmãos. O imóvel ficou inteirinho para mim. Agora, é possível que meu pai tenha vendido esse imóvel, mas tenha vendido de uma forma, vamos dizer assim, muito paternal. Pode ser até que ele nem tenha recebido o valor correspondente, mas ele quisesse apenas me beneficiar em detrimento dos meus irmãos. O texto do Código Civil de 2002 diz, no artigo 496, que essa venda de ascendente para descendente é anulável, ou seja, os meus irmãos, os demais herdeiros, podem anular essa venda eventualmente feita pelo meu pai em meu favor, a não ser que eles concordem e compareçam na escritura de compra e venda firmada entre eu e meu pai, eles apareçam ali anuindo com a venda. Inclusive o cônjuge, a minha mãe no caso, a companheira do meu pai, também tem que comparecer e concordar com isso, caso contrário será passível de nulidade relativa no futuro. Mas há um outro dado interessante, além da compra e venda, que é um contrato de transferência de patrimônio. Nós vamos encontrar também no Código Civil uma outra modalidade de transferência de bens, só que agora a título gratuito. Contrato de compra e venda, eu transfiro o bem a título oneroso. Agora eu vou transferir a título gratuito e esse contrato chama-se contrato de doação. Está previsto no artigo 538 do Código Civil. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra pessoa. Isso é uma doação, feito em caráter inteiramente gratuito, embora a doação possa ser onerosa também, a doação com encargo, por exemplo. Mas com relação à doação,
E aí eu quero fazer aqui uma comparação da doação com o contrato de compra e venda, quando as partes contratantes são ascendentes e descendentes. No contrato de compra e venda, vimos, artigo 496 do Código Civil, é anulável, a não ser que os outros herdeiros concordem com isso. E a doação feita de ascendente para descendente? Diz o artigo 544 do Código Civil. A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa em adiantamento do que lhe cabe por herança. Isso significa dizer que se um desses herdeiros recebeu um bem por doação do ascendente, esse herdeiro terá que trazer de volta esses bens para que possam ser novamente partilhados com os demais herdeiros no processo de inventário. Então eu vejo que esse ato de trazer os bens de volta ao herdeiro, que foi então agraciado em vida com a doação feita pelo ascendente, ele tem que conferir, ele tem que trazer, ele tem que colacionar ao inventário os bens que ele recebeu em vida, para que esses bens possam ser partilhados novamente entre todos eles. É possível que esse bem que ele recebeu por doação seja exatamente a mesma coisa que ele teria direito como herdeiro, corresponde exatamente ao quinhão dele, não tem problema. Agora, se esse valor do bem que ele recebeu em herança for maior, ele terá que trazer a diferença para a partilha e ficar com a parte que lhe cabe. Se o bem que ele recebeu é menor, ele pode ficar com o bem naturalmente e participar do restante que lhe falta. De qualquer maneira, ele precisa colacionar para que todos os bens sejam novamente reunidos e a partir daí feita esta divisão entre os herdeiros de forma perfeitamente equitativa. Observe então que o texto do Código Civil, quando ele fala dessa doação feita entre ascendentes e descendentes, ele não considera que se trata de um ato nulo ou anulável no artigo 544, porque ele reconhece que é possível a doação feita entre ascendente e descendente, porque isso implica numa espécie de adiantamento da legítima, adiantamento da herança, aquilo que lhe caberia na herança. Mas ele vai ter que trazer esses bens. Agora, e se esses bens não existe mais? Se o herdeiro que recebeu por doação se desfez desse bem, ele terá que trazer o valor correspondente. E se o herdeiro renunciou à herança? Bom, mas renunciou à herança, mas recebeu uma doação, ele terá que trazer os bens à colação e, porque renunciou à herança, ele não vai participar da partilha. Mas mesmo ele tendo renunciado, tendo sido excluído, ele não deixa de ter a obrigação de repor aqueles bens que lhe foram doados, principalmente quando se tratar de doação inoficiosa. Lembra-se do que significa a doação inoficiosa? Ora, a doação inoficiosa é aquela doação que extrapola o limite que tinha o doador de dispor dos seus bens. Ele só pode dispor da metade dos seus bens. O que passar disso, nós chamamos de doação inoficiosa. Então, o herdeiro que recebe essa parte inoficiosa, ou o herdeiro que recebe um bem por doação, mesmo que não seja inoficiosa, ele terá que entregar ao espólio os bens e participar novamente da partilha, como nós dissemos, assim o herdeiro vai fazer. Se o herdeiro se negar ao recebimento dos bens ou à obrigação de conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das provas e das alegações produzidas. Agora, sabemos que o juiz, para decidir isso dentro desse terreno do procedimento especial, só se tiver prova documental muito sólida, muito clara. Caso contrário, o juiz simplesmente vai remeter as partes para as vias ordinárias para que eles possam discutir isso no campo das vias ordinárias. E depois, então, vir reclamar o seu quinhão dentro do processo de inventário no procedimento especial.
Pois bem, então aqui nós temos esse aspecto que nós chamamos de colação. A partir daí, no artigo 642, nós encontramos então o Instituto do Pagamento das Dívidas. Antes da partilha, diz o artigo 642 caput do Código de Processo Civil, antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. É óbvio que o espólio ele terá que suportar até o limite da força da herança, ou seja, com os bens do autor da herança, terá que suportar todas as obrigações deixadas pelo decujus, pelo autor da herança. Então tem que pagar a dívida, mas vai pagar a dívida apenas com os bens resultantes dessa herança, desses bens. Esse pagamento das dívidas pode ser feito de diversas maneiras. O credor se habilita e os herdeiros concordam, e o juiz então declara habilitado o credor e determina que seja pago a esse credor ao valor da dívida. As partes, os herdeiros podem concordar em fazer esse pagamento com bens, ou podem concordar em fazer esse pagamento com dinheiro, ou até mesmo esses credores, eles podem, no processo de execução, requerer a citação do espólio na pessoa do inventariante e requerer a indicação ou a penhora no rosto dos autos no processo de inventário. Pode ser feito dessa forma. De qualquer maneira, ou de uma maneira forçada ou de uma maneira voluntária, e os credores concordando e os herdeiros também, todos concordes, poderão pagar a dívida para os credores do autor da herança até o limite da força dessa herança. É interessante notarmos aqui, inclusive, que existe a figura do inventário negativo. O que é o inventário negativo? O inventário negativo é um inventário aberto, requerido, a abertura do inventário, para dizer que não deixou, o autor da herança não deixou bem nenhum. Isso chama-se inventário negativo. Para não acontecer de, eventualmente, credores do autor da herança cobrarem do herdeiro, imaginando que o herdeiro, que tem um certo patrimônio, tenha recebido esse patrimônio do autor da herança que deixou dívidas também. Então nós temos aí a figura do inventário negativo. Mas, na hipótese do inventário, havendo dívidas, o próprio inventariante, nas primeiras declarações, ele pode declinar essas dívidas, ou os credores poderão buscar os seus interesses, habilitando-se no processo de inventário. Nós vamos ficar por aqui, lembrando que no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, na semana que vem, após o feriado, e esse feriado parece que não está fazendo muita diferença, não é? Mas na nossa próxima aula, nós vamos ter uma aula de videoconferência. As duas primeiras aulas, se vocês têm as duas primeiras aulas, nós vamos nos encontrar às 8 horas e vamos até às 8h50. Quem tem aula no segundo horário será das 20 às 20h50, 19 até às 19h50 e depois das 20 às 20h50. Eu vou abrir aqui no Google Meet um link e vou declinar esse link ou para a Adriana, que é a líder da turma, eu vou colocar no WhatsApp dela o link para ela divulgar a vocês algumas horas antes de nós começarmos, algumas horas não, talvez alguns minutos antes de nós começarmos a nossa aula, e assim nós poderemos ter uma aula em videoconferência. Eu gostaria que vocês lessem bastante esses artigos, esse material que nós estamos postando no RA, para que nós possamos debater e tirar as dúvidas, até que nós possamos ter logo, logo o nosso reencontro presencial. Até lá!